Olá, Eritro! Iremos falar de autotransfusão, o uso de equipamentos de recuperação celular. Bom, os equipamentos de recuperação de sangue autólogo, eles iniciaram sua produção na década de 70. Só na década de 80 que ele se tornou popular por causa da epidemia da AIDS e o risco de transmissão infecciosa pelo sangue halogênico. Esses equipamentos são os únicos dispositivos habilitados a realizar recuperação de sangue autólogo no campo cirúrgico. Qual que é o objetivo do uso desses equipamentos? A redução do sangue halogênico. Nós sabemos que os pacientes que não usam sangue halogênico têm uma redução da taxa de infecção hospitalar e, consequentemente, menor tempo de internação. Outro grande objetivo de usar esses equipamentos é viabilizar cirurgias em pacientes em que o sangue halogênico não é uma opção terapêutica, e nós iremos falar mais desses pacientes no decorrer da apresentação. E qual que é o racional desses equipamentos? São equipamentos que têm um software, uma centrífuga e um kit estéreo para determinar as funções. Uma porção desse kit vai ser direcionado à aspiração do sangue no campo cirúrgico, com a ajuda de uma solução anticoagulante, que normalmente fazemos uma solução com soro e heparina para evitar que esse sangue coagule no trajeto da aspiração. Esse sangue aspirado vai para uma centrífuga, no qual será inserido um soro fisiológico e vai ser lavado esse sangue, separando as hemácias numa câmara de concentração e os demais componentes e contaminantes, debris, em uma bolsa que será direcionada para o descarte. Nessa câmara de concentração, o nome mesmo diz, esse sangue vai ser concentrado num hematócrito ideal para reinfusão, entre 55% e 70%, muito próximo aos hematócritos das bolsas de sangue halogênico. E, por fim, esse sangue será direcionado para uma bolsa de reinfusão, exatamente igual a uma bolsa de sangue halogênico, e ficará à disposição do anestesista iniciar a infusão desse sangue recuperado no paciente que está sendo realizada a cirurgia. E existem algumas programações. Existe um software no qual você vai escolher o programa a depender da necessidade do seu paciente. Existem programas e kits direcionados à pediatria, que é considerado de baixo volume. Existe um standard, que é uma necessidade de uma transfusão que está tendo uma perda contínua, mas o paciente está estável, então eu vou conseguir fazer, na grande maioria dos casos, uma bolsa com uma concentração alta de hematócrito. Mas existem situações em que o paciente está perdendo grande volume, então há uma programação de emergência que rapidamente essa bolsa, esse sangue será recuperado e disponibilizado para reinfusão. E quando está indicado? Está indicado em cirurgias que têm o potencial de grandes sangramentos. A literatura fala maior que 1000 ml, na pediatria eles dão em porcentagem de volemia, mas em todas cirurgias que necessitam de mais de uma bolsa de transfusão. Que cirurgias são essas? Cirurgias cardíacas, transplante hepático, cirurgias vasculares em céu aberto, como por exemplo ruptura de aorta, cirurgias ortopédicas. E um outro ponto muito importante para esse tipo de tecnologia são os pacientes que, por uma questão religiosa, recusam fazer transfusão de sangue, seja até do seu próprio sangue estocado, usando apenas esses recuperadores celulares como uma possibilidade de fazer essas cirurgias de grande volume, no caso das pessoas que congregam a religião de Testemunha de Jeová. Então, é a única possibilidade de fazer uma grande cirurgia nesse tipo de paciente. Outra indicação que é muito especial são os pacientes que têm algum problema imunohematológico. O que é um paciente que tem problema imunohematológico? São pacientes que produzem anticorpos contra as hemácias, ou múltiplos anticorpos que eu necessito de vários antígenos negativos para encontrar uma bolsa para que esse paciente transfunda, ou eu tenho pacientes que faz um
anticorpo contra o antígeno de alta frequência, ou seja, a população toda tem aquele antígeno e ele não pode tomar uma bolsa que tem aquele antígeno. Então, são pacientes que precisam de doadores com sangue raros e muitas vezes não estão disponíveis em todo o Brasil, apesar de ter um banco raro de sangue no Brasil. Então, em situações de urgência, a única possibilidade que desses pacientes realizarem uma cirurgia de grande porte é utilizando o seu próprio sangue, e como a recuperação celular dentro do campo cirúrgico é a única possibilidade para disponibilizar essa cirurgia para esses pacientes. Outras indicações que exigem cuidados. Primeiro, são os pacientes infectados pelo risco de fazer uma bacteremia. Então, para isso, é possível utilizar filtros de leucócitos. Esses filtros de leucócito são extremamente eficazes, capazes de remover 99% dos leucócitos e bactérias. E também, se o paciente está infectado, ele deve usar antibióticos para combater esse tipo de infecção. E tendo esses cuidados, é possível de realizar recuperação celular nos pacientes com algum tipo de infecção. Outros pacientes que requerem um pouco mais de cuidado são os pacientes oncológicos, que normalmente são cirurgias grandes e que a transfusão halogênica é uma possibilidade. Para isso, a literatura nos dá duas possibilidades: o uso de filtros de leucócitos e o uso de radiação. Qual que é o medo dessa modalidade? É fazer a metastização com esse sangue recuperado. Ou você usando filtro ou irradiando, isso se elimina e você poderia utilizar o sangue recuperado dos pacientes oncológicos. Outra situação clínica que exige um pouco de cuidado são as cesarianas. Cesarianas, normalmente, a gente perde entre 500 e 1.000 ml de sangue, mas o risco é de fazer uma contaminação desse sangue aspirado com líquido amniótico. Então, se recomenda que primeiro aspire o líquido amniótico e depois faça a recuperação celular. Mas se for em hemorragias puerperais, no qual a placenta e o líquido amniótico já se foi, isso é completamente liberado sem nenhum risco. E situações que é contraindicado: doença falciforme. A doença falciforme, pela instabilidade dessa hemácia, não é permitido fazer essa centrifugação. Outra situação que é contraindicada é contaminação por substâncias não biológicas, como cimento ortopédico em próteses, próteses ortopédicas que utilizam cimento para adequar essa prótese, substância como álcool, selantes de fibrina, porque você pode fazer uma embolia desse conteúdo e ser extremamente maléfica ao paciente. E sobre a qualidade do sangue? As hemácias recuperadas conseguem deformar e levar oxigênio em capilares muito finos, e essas hemácias possuem alta concentração de 2,3-DPG, ou seja, são capazes de entregar oxigênio para o tecido sem nenhuma dificuldade. Outro benefício de utilizar o sangue recuperado é que você não fará reação transfusional, hemolítica, alérgica, imune, porque trata-se do próprio sangue do paciente. E apesar da contaminação por patógenos pelo sangue ser cada vez mais seguro e ser mais difícil de fazer infecção, isso sempre é possível. E com o uso do sangue recuperado, não há nenhuma possibilidade de fazer infecção halogênica, porque não se usa sangue halogênico. Então, essa é uma outra qualidade desse sangue. E a validade? Esse sangue, ele foi reconstituído, ele foi recuperado para fazer uma transfusão imediata. Então, assim que estiver disponível na sacolinha de reinfusão, você coloca o seu filtro de leucócito ou seu equipo próprio para transfusão, com aquela malha, com aquela micra, específico para transfusão, e você pode infundir esse hemocomponente em 4 horas em temperatura ambiente. Mas por algum motivo você deseja armazenar por uma situação de transfundir horas depois, ele tem que ser refrigerado com menos de 4 horas, e aí ele pode valer até 24 horas. Então, concluindo essa apresentação, a cirurgia com risco de sangramento, ou seja, grandes cirurgias,
deve ser sempre tentar recuperar esse sangue que seria perdido, seria desprezado, né? E os pacientes que se recusam ou que têm algum problema imunohematológico, às vezes a única possibilidade de realizar uma cirurgia é usando esses equipamentos de recuperação celular, sem risco de transfusão, reação transfusional e também de infecção por hemocomponentes. Agradeço a atenção de vocês. Obrigada.